O antigo convento de pedra assomava, austero, contra a paisagem desolada. Suas paredes, outrora robustas, agora estavam cobertas de musgo e rachaduras, testemunhas silenciosas do passar do tempo e do abandono. O vento uivava através das paredes em ruínas, uma sinfonia lúgubre ecoando lá dentro. Cada rajada parecia contar histórias de tempos passados, de segredos enterrados nas profundezas do convento. No interior, Cecília, uma jovem órfã, tremia, agarrando sua boneca desgastada. Seus olhos refletiam o medo e a incerteza, enquanto ela se encolhia em um canto escuro, tentando se esconder das sombras que pareciam ganhar vida. As freiras, envoltas em pesados hábitos negros, moviam-se como fantasmas, seus rostos sempre obscurecidos por sombras ou capuzes. Elas deslizavam pelos corredores escuros, suas presenças quase etéreas, como se fossem parte do próprio edifício. Seu silêncio era perturbador, quebrado apenas pelo sussurro de orações em uma língua desconhecida. As palavras, incompreensíveis, flutuavam no ar, adicionando uma camada de mistério e inquietação ao ambiente já sombrio. Cecília sentia um mal-estar constante, um arrepio na nuca, como se olhos invisíveis a seguissem. Ela não conseguia se livrar da sensação de que algo ou alguém estava sempre observando, escondido nas sombras. As outras crianças raramente falavam, seus olhos arregalados de medo. Elas se moviam em silêncio, como se qualquer som pudesse atrair a atenção indesejada das freiras ou de algo ainda mais sinistro. A atmosfera opressiva pesava muito, um lembrete constante de que aquele não era um lugar de consolo, mas uma prisão de segredos. Cada canto do convento parecia sussurrar histórias de dor e sofrimento, um eco do passado que nunca poderia ser esquecido. Uma noite, sem conseguir dormir, Cecília ouviu um leve arranhar por trás do papel de parede descascado. O som era quase imperceptível, mas o suficiente para fazer seu coração acelerar. Ela se perguntou se estava imaginando coisas, mas o arranhar continuava, insistente e perturbador. A curiosidade superando o medo, ela puxou um canto. O papel de parede se desfez facilmente, revelando uma camada de segredos escondidos. Cada pedaço que ela removia parecia trazer à tona algo mais sombrio e misterioso. Uma rede de símbolos estranhos, gravados no que parecia ser sangue seco, cobria a parede por baixo. Os símbolos eram intricados, formando padrões que pareciam contar uma história antiga e esquecida. Cecília sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Eles eram semelhantes aos símbolos que ela havia vislumbrado no livro gasto que uma freira particularmente severa, Irmã Agnes, sempre carregava. A lembrança do olhar severo da freira fez Cecília hesitar por um momento, mas sua curiosidade era mais forte. Mais tarde, naquele dia, Cecília viu a Irmã Agnes entrar em um corredor proibido. O corredor era conhecido por todos como um lugar onde ninguém deveria ir, mas a freira parecia não se importar com as regras. A pesada porta de carvalho rangeu e se fechou atrás dela. O som ecoou pelo corredor, deixando Cecília ainda mais intrigada. O que poderia estar escondido atrás daquela porta? Movida por uma curiosidade insaciável, Cecília esperou até o anoitecer. Cada minuto parecia uma eternidade enquanto ela aguardava o momento certo para explorar o corredor proibido. Saindo da cama, ela rastejou em direção ao corredor proibido. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo som de sua respiração e pelo leve ranger do assoalho. Cada passo a aproximava mais do mistério que a aguardava. O corredor estava escuro e cheirava a terra úmida. O coração de Cecília batia forte. Ela alcançou a porta de carvalho e girou lentamente a maçaneta. A sala dentro era uma biblioteca, mas não uma que ela já tivesse visto. Estantes do chão ao teto revestiam as paredes,
cheias de tomos antigos encadernados em couro e osso. Uma única vela bruxuleante iluminava a irmã Agnes, curvada sobre um grande livro aberto. Cecília engasgou. Irmã Agnes se virou, seu rosto iluminado, revelando olhos que brilhavam com uma luz estranha e sobrenatural. Irmã Agnes, sua voz um sussurro rouco, falou do verdadeiro propósito do convento. Não era um santuário, mas um conduíte, um lugar onde um portal para um reino sombrio seria aberto. As freiras, ela revelou, não eram servas de Deus, mas discípulas de uma entidade antiga e malévola. Ela apontou para o livro, explicando que o ritual para abrir o portal estava quase completo. O sangue de Cecília gelou. Elas não estavam apenas rezando na capela, elas estavam entoando encantamentos, recorrendo a um poder que parecia antigo e infinitamente maligno. Irmã Agnes agarrou o braço de Cecília, seu aperto surpreendentemente forte. Você se juntará a nós, ela sibilou, seu hálito quente na bochecha de Cecília. Antes que Cecília pudesse reagir, Irmã Agnes puxou uma adaga afiada de seu hábito. Ela fez um pequeno corte na palma da mão de Cecília. A dor foi aguda, imediata. Mas mais aguda ainda foi a sensação de queimação quando um símbolo estranho, idêntico aos da parede, se queimou em sua pele. Cecília gritou. A porta da biblioteca se abriu. Freiras inundaram a sala, seus rostos não mais escondidos, olhos queimando com a mesma luz sobrenatural que a irmã Agnes. Cecília estava cercada. Ela fechou os olhos, preparando-se. Mas em vez do abraço frio do medo, um calor se espalhou da marca em sua mão. Ele se intensificou, empurrando para trás a escuridão. Cecília abriu os olhos. Uma luz ofuscante emanava de sua mão, empurrando as freiras para trás, seus gritos de surpresa ecoando na câmara. Ela era um farol na escuridão, um receptáculo de algo poderoso e desconhecido. Instintivamente, Cecília entendeu. Ela era a chave, o conduíte, não para liberar a escuridão, mas para mantê-la sob controle. A marca em sua mão pulsava com energia, um poder que ela nunca soube que possuía. Ela levantou a mão e a luz se intensificou, afastando ainda mais as freiras. A sala começou a tremer, poeira e detritos caindo do teto. Um rosnado baixo, gutural e cheio de raiva, ecoou das profundezas do convento, um contraponto aterrador à luz que emanava de Cecília. Um vórtice rodopiante de sombras apareceu no centro da sala, tentáculos se estendendo como garras agarrando. Cecília permaneceu firme, a luz de sua mão se intensificando, um farol de desafio contra a escuridão que se aproximava. A batalha graçava, luz contra sombra, uma luta atemporal pela dominação. O ar crepitava com energia. As sombras recuaram. Depois investiram novamente, desesperadas para extinguir a luz que ameaçava bani-las. Cecília sentiu uma dor lancinante na mão, um preço pelo poder que exercia. Mas ela aguentou firme, sua determinação inabalável. Então, tão repentinamente quanto começou, tudo acabou. O caos que havia dominado o convento se dissipou, deixando um silêncio quase ensurdecedor. As sombras recuaram, o vórtice colapsando sobre si mesmo, como se nunca tivesse existido. A energia sombria que permeava o ar começou a desaparecer. As freiras, seus olhos piscando e desaparecendo, caíram no chão, inconscientes. Seus corpos estavam espalhados pelo chão frio, como se tivessem sido derrubadas por uma força invisível. Cecília, exausta, mas viva, olhou para sua mão. Ela mal podia acreditar que havia sobrevivido à provação. A marca havia sumido, substituída por uma cicatriz pálida. A cicatriz era um lembrete silencioso da batalha que havia sido travada.
O convento estava silencioso mais uma vez, mas o silêncio agora tinha uma qualidade diferente. Era um silêncio carregado de perguntas não respondidas e de mistérios não resolvidos. A escuridão opressiva havia se dissipado, substituída por uma esperança cautelosa. Mas essa esperança era frágil, como uma chama tremulante em um vento forte. Mas quando Cecília saiu da biblioteca, a pesada porta de carvalho se fechando atrás dela, ela sentiu um peso em seu coração. Ela não conseguia se livrar da sensação de que a batalha estava longe de terminar. Havia algo no ar, uma tensão invisível que a deixava inquieta. E ela ficou se perguntando: a que custo a luz prevaleceu? O que havia sido sacrificado para alcançar essa vitória temporária? E o que aconteceria quando as sombras retornassem? Porque, no fundo, ela sabia que elas retornariam. Era apenas uma questão de tempo,